Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 29 de abril de 2026. A batalha judicial de colombiana de 30 anos para conseguir acesso a suicídio assistido por transtornos psicológicos, parte 2. A psicóloga colombiana Catalina Giraldo, de 30 anos, passou a última década de sua vida em sofrimento profundo, se submetendo a todo tipo de tratamento para lidar com isso. Ela foi diagnosticada com transtorno depressivo maior grave e persistente, transtorno de ansiedade e transtorno de personalidade borderline, TPB, que provoca, por exemplo, comportamentos impulsivos e extremas flutuações de humor. Ela já tentou de tudo, cerca de 40 diferentes esquemas farmacológicos, com variações em remédios, doses e tempo de tratamento, anos de psicoterapia, terapia eletroconvulsiva e infusões de cetamina. Desde 2019, passou por 9 internações por crises agudas e por várias tentativas de suicídio. Hoje, ela se sente exausta e incapaz de continuar tentando. Sinto que é um inferno. Estou tão cansada de ter que lidar com isso o tempo todo. Para mim, já chega, afirmou Giraldo em reportagem no telejornal colombiano, Notícias Caracol, exibido no último domingo, 15/3, que tornou o seu caso público. Por isso, ela fez ao sistema de saúde colombiano um pedido inédito, que lhe seja permitido acessar a assistência médica ao suicídio, que é um mecanismo legal que permite ao paciente acessar um medicamento e acompanhamento médico para morrer de acordo com suas decisões e desejos. Diferentemente da eutanásia, na qual o médico administra o medicamento que causa a morte, no suicídio assistido é o próprio solicitante quem o realiza. A Colômbia é um dos países que mais avançaram no reconhecimento do direito à morte digna e na criação de mecanismos para que os seus cidadãos possam acessá-lo. Em 2024, 352 colombianos recorreram à eutanásia, um número que cresce ano após ano. Tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido são descriminalizados na Colômbia nos casos em que a pessoa sofre de uma doença grave incurável que provoca um sofrimento físico ou psicológico incompatível com sua ideia de uma vida digna. Apesar disso, Giraldo teve negadas as duas possibilidades de acesso à morte digna. Por isso, trava hoje, ao lado de seu advogado, Lucas Correia Montoya, uma batalha judicial para se tornar a primeira colombiana a obter acesso ao suicídio assistido com assistência médica. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o desgosto da vida e o suicídio. 943. De onde nasce o desgosto da vida, que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé, não raro, da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida. Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Não é sempre voluntário suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. 945. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. 946. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo? Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de força e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados.
Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso, ou fortuna. O acaso, ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras, os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Oh! Esses, ai deles! Responderão como por um assassínio. Esta foi a crônica do amanhecer de 29 de abril de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.